Bom dia, que a maravilhosa graça e a paz de Jesus que o mundo não pode dar, esteja de forma abundante na sua vida e na sua casa. Como é bom, né, gente? Como é maravilhoso fazer parte dessa família. Como é bom sermos filhos de Deus, podemos experimentar esse amor que flui do coração de Deus no nosso coração para a vida do outro. Como é bom saber que nós precisamos um dos outros. Deus tem nos irmanado através do irmão mais velho, Jesus Cristo, primogênito, e através dele nós somos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós continuamos esta série intitulada As Fases da Família, e talvez alguns irmãos não estiveram aqui no domingo passado, e aqueles que nos acompanham também através dessa live, não puderam pegar o número 1 da série desse estudo, onde nós falamos sobre o namoro. Nós queremos lembrar que esta série irá abordar o início da família, como vimos o namoro. Hoje falaremos sobre o noivado. Domingo que vem iremos comparar a família do Éden, que é a família perfeita que Deus criou, e a família depois do pecado, onde iremos ver as diferenças da família, que é uma coisa muito importante para a gente perceber a constituição da família lá no Éden, e os desdobramentos que o pecado causou a essa família. E depois continuaremos a ver então a análise da família da forma pragmática, ou seja, o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos pais, o papel dos filhos, e até chegarmos ao final da família, quando veremos ali então a possibilidade do ninho vazio. Então hoje nós iremos falar sobre o noivado, mas queremos lembrar aqueles que não participaram e aqueles que participaram domingo, iremos usar da pedagogia, da didática hebraica, onde Moisés foi instruído por Deus para inculcar a lei, para repetir a lei, para falar de novo sobre a lei. Isso é um ensinamento da família hebraica, judia, ajudando a memória das pessoas a guardar aquilo que foi ensinado. Nós queremos aqui então usar desta didática a respeito de relembrarmos o que foi dito. Vocês se recordam do que aconteceu domingo passado? Nós iniciamos de uma forma jocosa, fazendo uma brincadeira de uma realidade a respeito daquele pai que, ao receber a notícia da filha que ia começar a namorar, e o beijo que ele viu, o namorado o rapaz dar o beijo na filha, e ele, com um pezinho no acelerador do seu caminhão, disse: se eu pudesse, eu passava por cima desse rapaz. Ou seja, de uma forma jocosa, mas real, o sentimento do pai quando vê a filha começando a namorar. Por outra parte, nós falamos também de uma forma de brincadeira, mas que tem o seu grau de realidade, da mãe, quando vê o seu meninão, o seu filho, que vai começar a namorar, e que ela então passa a uma ressonância magnética da futura sogra. Faz aquela análise sobre a moça, porque vai casar com o seu meninão. Então, é uma coisa que acontece também, ainda brincamos nesse sentido. E logo após esse início, essa brincadeira, nós falamos sobre aquele fato nacional que todo o Brasil conhece, que foi da Maria da Penha, que ao namorar, casar, noivar e casar, teve um desfecho tão trágico, o que originou a lei Maria da Penha para medida protetiva das mulheres, e usamos essa realidade do nosso país para falar da seriedade que temos que ter para escolher aquele que será o futuro cônjuge, esposa ou esposa, e uma má escolha ou um desencadeamento errôneo nesse desenvolvimento dessa relação pode trazer danos muito sérios para a vida das pessoas. Então nós focamos ali para dizer da seriedade que é um namoro, o que deve ser feito diante de Deus com muito cuidado, para que no futuro a gente não venha colher situações tão drásticas. A partir daí, nós entramos em Gênesis 24 e utilizamos os princípios bíblicos
da relação de Isaac e Rebeca, para podermos aplicar esses princípios ao namoro. Nós aprendemos muitas coisas ali em Gênesis 24, aquele texto extenso que nós lemos. Aprendemos que o namoro, ele tem a participação dos pais. Foi Abraão que desejou o casamento do seu filho e começou então com o seu servo em oração, pedindo que ele fosse conduzido até alguém que fosse da mesma casa, mesma parentela, ou seja, princípio bíblico de casar, unir-se com os da mesma fé. Aprendemos ali que os pais não podem ficar alijados desse processo, não há namoro escondido, aqueles que namoram devem participar os seus pais devem participar dessa relação, abençoando, orientando, ajudando, e percebemos ali então que durante a caminhada Deus foi confirmando os passos que eram dados por aquele servo do Senhor, para que então fosse confirmando mesmo que aquela moça era a escolhida de Deus para aquele casamento. Percebemos ali então a participação dos pais, percebemos a oração, a dependência de Deus, a Deus conduzindo, Deus confirmando, tudo diante da palavra do Senhor, e vimos ali que a moça, ao encontrar-se com o rapaz, ela colocou o véu, num sinal de respeito, no sinal de se dar o respeito, de requerer respeito, de não entregar logo o seu coração naquela relação, mas pedir realmente que seja respeitado. Nós avisamos e falamos aos jovens que os moços devem procurar sim uma moça que se dá o respeito, e a mulher é que deve colocar os limites nessa relação, para que realmente possa acontecer isso diante do Senhor. E vimos então que diante disso, o desfecho foi que Isaac, de uma forma muito masculina, e de uma forma onde ele pôde realmente assumir aquele compromisso, pegou a sua namorada, noiva e agora esposa, assumiu o compromisso de formar uma família, e então o seu coração foi confortado, consolado, eles foram abençoados pelo Senhor. Aprendemos várias coisas, fizemos aqui esse resumo daquilo que nós aprendemos. A vocês que estiveram aqui, a gente relembra, e a você que não esteve, esse foi o resumo do estudo que fizemos então, domingo passado, a respeito do namoro. Hoje, nós vamos falar a respeito do noivado, é o estudo número 2. Acredito que os irmãos podem ir já ir acompanhando. Os irmãos devem estar colocando aí para vocês acompanharem o estudo. E vamos então começar a leitura dele. Estudo número 2, noivado. Vamos lá. Depois que você e a pessoa com quem você está namorando passaram por um tempo e oportunidades suficientes para chegarem a um conhecimento maior sobre o outro, ou seja, em primeiro lugar, antes de entregar o coração, você procurou conhecer o outro. Então, a primeira observação é que o namoro não deve se pautar na paixão. Ou seja, eu começo a namorar com alguém que me atraiu por algum motivo e, deste modo, eu já entrego meu coração à paixão e digo que é este ou que é esta, e não percebo as coisas que devem ser percebidas. Então, a princípio, nós temos a oportunidade suficiente, há de ter tempo para isso, para a gente conhecer o outro. Então, eu quero bater muito nessa tecla. Namoro é para se conhecer. A gente deve fazer de tudo para conhecer a pessoa que estamos namorando. Observar as suas características, o seu caráter, a sua personalidade, a sua identidade, e ver se há realmente coisas nessa pessoa que eu percebo que sejam não defeitos, mas coisas que não são afins comigo, que eu não conseguiria conviver. E se isso é uma verdade, se não há possibilidade de mudança, eu devo ter a convicção de que não posso seguir em frente. Mas eu devo conhecer o outro e ser conhecido para, a partir daí, tomar uma decisão mais séria. Durante esse tempo, você descobriu que seu vínculo com essa pessoa é forte o suficiente para assumir um compromisso vitalício com ela. Você conhece o seu passado, você conhece o presente e os seus pensamentos quanto ao futuro. E você conhece a família dessa pessoa. Então, a partir desse conhecimento, você começa, então, a tomar passos sérios para um compromisso verdadeiro de noivado e casamento com essa pessoa. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, não entregue o seu coração ainda. Conheça o outro, caminhe, tenha vontade de Deus, conheça a família. Como dizem no popular, você se casou com a pessoa e o pacote é completo, vem a família também, e vem o sogro, e vem a sogra, e vem os cunhados, os primos. Então conheça, para que você possa então tomar uma decisão real para o casamento. Depois de terem convicção do sentimento que nutrem um pelo outro e a certeza da direção de Deus para as suas vidas, você pode começar a considerar seriamente a possibilidade de se casar com essa pessoa. A partir desse momento, ambos, individualmente, devem assumir o compromisso de se casarem. Então, o compromisso é dos dois. Não uma pessoa, eu quero casar com você, e o outro não quer, e ele é obrigado, por N fatores, a casar com o outro. Não, os dois, individualmente, precisam se assumir e assumir o compromisso de se casarem. A iniciativa, normalmente, parte de um, mas o desejo e o compromisso necessita ser dos dois. Esse desejo precisa ser verbalizado. O rapaz pede a moça em casamento. Esse é o caminho mais natural, né? Ainda que hoje, às vezes, a moça pede o rapaz em casamento, mas o caminho também é que o homem faça isso, que ele vá e assuma a sua masculinidade, a sua prontidão, a sua seriedade e peça essa moça em casamento. Noivado ainda não é casamento. É o primeiro passo para o matrimônio e deve ser um gesto de maturidade, É uma decisão que deve ser tomada por pessoas que possuem sensatez. Então, o noivado ainda não é um casamento, mas não é lugar para brincar de casamento. Não é um lugar onde eu posso experimentar coisas do casamento e levar isso sem ser sério. Eu cheguei a uma maturidade tal que agora eu assumo um compromisso com essa pessoa para o casamento, e esse compromisso se chama noivado, que é tomado por pessoas que estão maturando, estão ficando maduras para esse relacionamento. Depois que isso ocorrer, você precisa seguir alguns princípios. Mas antes de se casar, considere, seja verdadeiro consigo mesmo, sobre os verdadeiros motivos pelos quais você está tomando essa decisão. Vamos ouvir uma pequena história para pensarmos sobre os verdadeiros motivos pelos quais os jovens devem procurar o noivado e o casamento. Uma história. Os jovens universitários de uma cidade tradicional e conservadora resolveram chamar um rabino para lhes falar sobre casamento. Como já tinham ouvido outros líderes espirituais, ficaram curiosos em saber qual é o ponto de vista da tradição judaica sobre o casamento. O rabino veio e lhes disse: vocês querem que eu lhes fale sobre casamento? Para que se casar? Vocês não sabem que hoje em dia não precisam mais casar? Surpreso e até certo ponto indignado, um dos estudantes respondeu: é claro que tem que se casar para ter uma companheira, alguém ao meu lado, compartilhando essa jornada pela vida. E o rabino lhe disse: e para isso precisa se casar? Tenha uma companheira e pronto. Mas, rabino, retrucou outra aluna, casamento é amor na sua vida. E o rabino lhe disse: então ame. Mas por que você precisa se casar? Mas, rabino, casamento é estabilidade, segurança, a certeza de que alguém estará sempre ao seu lado, lhe dando apoio e sustento, ajudando com as contas do lar. E o rabino lhe disse: então vá para um advogado, faça um contrato de responsabilidade mútua e você terá apoio, sustento e segurança, e até contas pagas. Mas, rabino, você precisa de casamento para ter intimidade com seu cônjuge, para compartilhar a mesma cama, não só as contas. E o rabino lhe disse: você não sabe que hoje as pessoas podem ter intimidade, sexualidade, mesmo sem casamento? Mas, rabino, disse outra estudante, já bastante alterada, e os filhos? Um casal precisa do casamento para que os seus filhos tenham um lar, um pai e uma mãe. E o rabino lhe disse: você não sabe que hoje em dia muita gente não quer mais ter filhos? E o mesmo as que querem ter filhos, por que precisam do casamento?
Basta ter filhos, ser um bom pai, uma boa mãe. A classe não acreditava no que estava ouvindo. Não esqueçam que se tratava de uma cidade muito tradicional e conservadora. Todos perguntaram ao rabino: Rabino, o senhor é casado? Ele lhe respondeu: sim. O senhor tem filhos? Novamente ele disse: sim. E aí lhe perguntaram: então por que o senhor se casou? E o rabino lhes respondeu: eu me casei porque o casamento é um mandamento divino. Foi o Criador que ordenou aos ancestrais de toda a humanidade, Adão e Eva, a se casar. Isso consta em Gênesis 1, 24. E não só para ter companheirismo, amor, estabilidade, segurança, intimidade ou um lar para os meus filhos. Eu me casei porque o casamento é algo sagrado, é uma união divina, não é uma mera formalidade humana. Essa é a milenar tradição judaica do conceito do casamento. Casamento é algo criado por Deus, um mandamento divino. Casamento é coisa que nasceu no coração de Deus para o homem. Qualquer outra união que envolva amor, companheirismo, estabilidade econômica ou emocional e até intimidade entre duas pessoas pode ser linda e louvável, mas não é um casamento. Pode ser um contrato, uma amizade profunda e altruísta, coroada de sentimentos sinceros e humanos, mas só pode ser chamada de casamento se for realizada da forma que o Criador do universo estipulou, entre um homem e uma mulher. Sim, porque o casamento não é um conceito humano, é uma ideia divina. O conceito de casamento é sagrado, não devemos profaná-lo. Eis a questão porque o rabino veio a se casar. Eis os motivos pelo qual o rabino, a tradição judaica, veio a se casar. Esse era o fundamento dele para encontrar a motivação para o casamento. Vejamos algumas razões que não encontram respaldo bíblico para um casamento. Falando para você que está namorando, para você que está procurando ou já está noivo, não pode ser para nós uma condição para a gente se casar para escapar da profunda solidão, de modo que você esteja disposto a casar-se com qualquer um. Não pode ser motivo para alguém ficar noivo e se casar e escapar da solidão. Não pode ser para escapar de uma vida familiar infeliz. Estou infeliz em casa, meu relacionamento em casa é péssimo, eu não dou conta, eu vou sair de casa e vou me unir a alguém. Medo de ficar solteiro, porque outras pessoas casam e eu não. Motivos errôneos para se casar. Medo de ferir a outra pessoa se você terminar. Ou seja, durante esse período de namoro, noivado, de análise, de caminhada, de observação, de conhecimento do outro, eu cheguei à conclusão que esta pessoa não é a pessoa que Deus tem para mim. Mas eu estou com medo, porque ela me ama, ela gosta tanto de mim, e eu não quero feri-la, não quero ferir a família, vou continuar. Não pode ser essa a razão. Gravidez ou sexo antes do casamento, sexo ou gravidez antes do casamento não exigem um vínculo matrimonial. Pode ser que isso aconteça de forma fortuita, um encontro por acaso, sem haver realmente uma intenção dos dois de se casarem, e são obrigados a se casar, e daqui a pouco estão separando. Ou casamento apenas para ter intimidade sexual. Não pode ser esse o motivo pelo qual nós queremos nos casar. Vejamos algumas razões bíblicas para um homem e uma mulher cristãos se casarem. Dar, receber e desfrutar do amor autossacrificial no cumprimento das necessidades um do outro, em um relacionamento ao longo da vida como marido e esposa. Então, Efésios 5, 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, ser companheiros e compartilhar a vida um com o outro, amando e sendo amado. Se esse é o projeto pelo qual você está namorando, noivando, querendo se casar, é um bom princípio, uma boa base bíblica. Amar o outro, ser amado pelo outro, compartilhar a vida com o outro. Gênesis 2, 18, 21 a 24.
Disse: mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa um homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Dar, receber e desfrutar da intimidade romântica e física entre si, ser parceiros no cumprimento do plano de Deus, um para o outro, e juntos glorificarem a Deus. É um segundo princípio que temos nas Escrituras para podermos pensar em namorar, noivar e se casar. Dar e receber, desfrutar de intimidade romântica e física entre os dois, sermos parceiros no cumprimento do plano de Deus e juntos buscarmos a glória do Senhor. Em todo tempo precisamos buscar a glória do Senhor em todo relacionamento, namoro, noivado e casamento. Por isso, deixa um homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ser parceiros e suprir necessidades de uma família estável e piedosa. Terceiro fundamento, estamos casando, namorando, noivando e casando para formar uma família que seja piedosa e estável na presença do Senhor. Deuteronômio 6, 4 e 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-se. Então precisamos cuidar dessa família piedosa, e é um motivo pelo qual nós nos casamos, uma família temente ao Senhor. Crescer no cuidado e preocupação com a pessoa que você irá se casar. Concentre-se em ver se você tem um compromisso crescente de cuidar dessa pessoa. Então vamos ao casamento, vamos namorar, vamos noivar, mas para isso eu quero sondar o meu coração e saber se eu quero que aquela pessoa com quem eu vou me casar seja feliz. Se eu estou disposto a cuidar dessa pessoa, a caminhar com ela e saber se ela comigo está tendo uma vida proveitosa e feliz. E se não é isso que está acontecendo, onde é que eu posso mudar? É interessante, né? Os casais estarem namorando ou noivando, ou os casais casados, em algum momento pararem e se perguntarem: você está bem comigo? Você está feliz ao meu lado? O que está acontecendo? O que eu posso mudar? Alguma coisa em mim que não lhe faz feliz? Que bom a gente fazer isso, a gente buscar isso na relação, porque precisamos estar preparados e desejosos de fazer o outro feliz, para podermos também ser felizes. Crescer no cuidado e preocupação com a pessoa que você irá se casar. Concentre-se em ver se você tem um compromisso crescente de cuidar dessa pessoa. Seus sentimentos românticos são importantes, porque atuam como um catalisador para você se interessar por uma pessoa em particular. No entanto, seus sentimentos românticos não devem conduzir o relacionamento, ou ser a única base de seu desejo de se casar com essa pessoa. Quando seus sentimentos românticos por essa pessoa se acalmarem, ou seja, aquele fogo, né, da paixão, dos primeiros anos de casamento, do namoro e do noivado, quando essas coisas começarem a se acalmar, se vocês não tiverem um forte cuidado e preocupação um pelo outro, e um forte compromisso de amar um ao outro como Deus pretende, pouco restará para manter seu casamento. É aquilo que se diz do desgaste da relação, né? Passamos os primeiros anos apaixonados, um só pensa no outro, só quer estar ao lado do outro, mas as rotinas, os compromissos, as dificuldades da caminhada acalmam esse sentimento. E aí? O que vai sobrar? O que vai fundamentar para a gente continuar essa relação? Esse amor que vem de Deus, que nos ajuda realmente a perseverar no cuidado do outro, não obstante as dificuldades do dia a dia e da vida conjugal. Saber que na vida conjugal e familiar tenho mais uma oportunidade de glorificar a Deus. Voltamos à tecla. 1 Coríntios 10, 31.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que fazemos deve ser para glorificar o Senhor. Seu namoro, seu noivado, seu casamento, na construção da família, criação dos filhos, façamos tudo para a glória de Deus. Passamos então, irmãos, a considerar algumas qualidades que um noivo piedoso pode perseguir para ser um bom marido. Vamos usar o texto de Pedro, na sua primeira carta, dos versos 3, de 1 a 7. Agora as moças vão observar se os noivos estão perseguindo essas qualidades para podermos então chegar a um casamento onde todos estarão buscando a palavra de Deus. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É claro, irmãos, que temos por toda a Bíblia orientação sobre o papel do marido. Aqui, de uma forma resumida, nós vamos usar apenas esse texto de Pedro em sua primeira carta. Vamos ver então o que ele diz. Estar comprometido, estar convicto de que você irá se casar, viver, conviver, morar com esta mulher e formar um novo lar e ali ter seus compromissos e responsabilidades. Saiba que você não irá assumir um compromisso assim com os seus amigos ou com seus pais e nem mesmo casar pensando em separar. Esse é o conceito de Pedro. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Então tem que saber que agora você vai viver a vida comum do seu lar, né? Já temos aprendido que muitos homens que têm muitos amigos e têm uma vida muito ativa, socialmente falando, se casam e não percebem que agora o seu foco, a sua concentração deve ser o seu lar. E ele continua meninão, ele continua saindo com os amigos, ele continua cuidando da vida social, ele continua dando maior atenção a isso e deixando a sua esposa em segundo plano. E aí então ele não entendeu que ele deve agora viver a vida comum do lar. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, e até mesmo em relação à igreja. Às vezes nós nos damos tanto à obra de Deus, esquecemos da nossa esposa, da nossa família. Digo isso porque no início do meu casamento aprendi isso. Assim que vim do tempo, do período de lua de mel, e casei em 23 de janeiro, e já era período de carnaval. Então, sempre assumindo coisas na igreja, assumi um retiro com a igreja. E ali fazia muitas coisas, é claro, pregação, organização, enfim, aquela coisa que no retiro espiritual acontece. Eu estava envolvido demais, recém-casado. E aí, de repente, eu olho para minha esposa triste. Eu fui conversar com ela. O que houve, Conceição? Você casou comigo, você já esqueceu de mim. Então, pouco tempo, você já esqueceu. Está aí trabalhando para a igreja, servindo todo mundo, mas eu fiquei de lado. Puf, caiu a ficha. Na hora, eu disse, a esposa tem o seu lugar. Eu, como pastor, eu como líder, sei do meu lugar, mas a minha esposa também tem o seu lugar. E eu preciso entender a vida comum do lar. Preciso dar atenção a ela que é devida. As outras coisas são importantes também, mas a minha esposa ocupa um lugar especial a partir do casamento. Então, entender a vida comum do lar. Se o seu noivo, o seu namorado, está tão assim aplicado às coisas sociais, a si mesmo, aos amigos, à sua família, se você percebe que nessa relação futura você ficará um pouco de lado, cuidado. O noivo precisa entender que agora ele vai assumir a sua família e a sua esposa. Tenha conhecimento do que é o casamento. Busque discernimento do que é isso dentro de uma visão bíblica, ou seja, com discernimento. Maridos, vocês vão assumir a vida comum do lar, mas com discernimento. Qual o discernimento? O que é um casamento? O que é a vida a dois? Onde nós aprendemos isso? Nas Escrituras, a palavra de Deus. Eu preciso estudar a Bíblia para entender o que é o casamento, para entrar nisso com discernimento, e não com uma orientação mundana, social, filosófica.
mas eu preciso voltar-me para a palavra de Deus e descobrir o meu papel como marido dentro do lar. Isso é discernimento que Pedro cobra dos maridos e dos noivos futuros maridos. Saiba que sua esposa deve ser tratada com especial bondade e delicada atenção. Ela deve ser honrada, ela não é sua empregada ou posse ou objeto. É o que Pedro diz aí, né? Tratai-a com toda consideração, tratai-a com dignidade. A nossa sociedade, muito machista, muitas vezes nós entendemos que casamos com uma pessoa que agora passou a ser a nossa posse, né? Então começamos a limitar essa pessoa e colocar ela dentro de um quadradinho onde nós limitamos. Você não pode isso, você não vai ali, eu não quero isso, e essa pessoa se transforma em posse nossa, e não tratamos essa mulher, essa esposa, com consideração e nem com dignidade. Isso faz com que a vida conjugal fique uma coisa muito tensa e ruim para a mulher, né? Exemplo, casal muito amigo meu, conheço esse casal há muito tempo, e o homem, gente boa demais, mas ele ainda não converteu-se, e ele diz para a esposa: todos os domingos o almoço é na casa da minha mãe, ponto final. Ela não pode preparar o almoço para o marido, ela não pode almoçar com os pais dela, ela não pode almoçar com os irmãos da igreja, todos os domingos é na casa da minha mãe e acabou. Olha só que coisa terrível. Onde está a consideração? Onde está a dignidade? Para não falar de outras coisas que acontecem numa relação tão danosa como essa. A fraqueza aqui atribuída ao sexo feminino é principalmente a do corpo. Não exija além do que a constituição feminina pode suportar, ou seja, a mulher é a parte mais frágil. Não coloque a mulher em situação de risco, dando a ela, ao corpo dessa mulher, uma condição, uma postura que ela não pode suportar, né? Então, cuidado com esse corpo, que agora é seu, é do homem. A mulher franqueia ao homem, então, o seu corpo, como diz as Escrituras, mas ele deve cuidar desse corpo e não tratá-la com peso exigindo demais. O cristianismo ensina que, em relação àquilo que a graça de Deus não nos oferece, a mulher é igual ao homem em todos os sentidos. Ela tem direito a todas as esperanças e promessas que a fé transmite. Ela está redimida, ela tem os mesmos privilégios e confortos da graça divina, e ela será elevada a uma mesma posição e privilégios no céu. Portanto, cuidado, você está lidando com uma filha de Deus. Então, herança da mesma graça de vida. Ela também é herdeira da mesma graça. Ela também é filha de Deus como você. E é muito interessante ver nos casamentos, quando o pastor faz o casamento e ao final, quando os noivos estão saindo, e o pastor chama os noivos, eles viram e o pastor diz assim: moço, você está saindo da igreja, casada com uma mulher que é filha de Deus. E um dia você vai dar contas ao pai dessa moça, como você viveu com ela. Moça, você está casando com um filho de Deus. E um dia você vai dar contas a Deus como você está tratando essa menina. Então, são herdeiros todos dois da mesma graça de vida. Cuidado, você está lidando com a filha de Deus, com o filho de Deus. A oração na família, como em qualquer outro lugar, é um privilégio e deve ser visto como algo natural para os cristãos. Mas está implícito que pode haver um modo de vida que possa impedir a oração. Se o marido tratou a esposa mal, se ele não mostrasse o devido respeito e afeto, se houvesse brigas, ciúmes e contendas entre eles, não há esperança de que uma oração aceitável fosse oferecida. Pedro diz aí, para que não se interrompam as vossas orações. Então, é necessário que o marido trate a sua esposa de uma forma com que as suas orações não sejam interrompidas. Então, falamos às moças, falamos às irmãs, às mulheres, que estão pleiteando um namoro, um noivado, um casamento. É uma forma de observar se o seu namorado, o seu noivo, está perseguindo essas qualidades que Pedro diz aqui como uma fonte de orientação para um futuro compromisso. Passamos a considerar agora algumas qualidades de uma noiva piedosa procura perseguir, no mesmo texto de 1 Pedro. Mulheres,
Sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ela ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Assim como Jesus Cristo se fez ovelha e se submeteu à vontade do Pai, para ganhar a todos nós, as esposas devem entender a força e o poder da submissão. E através do seu testemunho de vida, que irá conduzir seu marido mais e mais perto de Deus. Então, a submissão dá à mulher esse poder, de poder, assim, conduzir o seu marido, o seu noivo, mais perto do Senhor. Quando o primeiro homem, Adão, foi apresentado à sua mulher Eva, ele deu um brado de entusiasmo e alegria. É verdade. O que ele viu lhe agradou aos olhos. Ele disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Sem dúvida, toda a criação de Deus possui beleza. Com a mulher não é diferente. E é próprio da mulher desejar sentir-se bela. Então, vestir-se para se perceber bonita não é proibido, mas a vaidade e o dispendioso ornamento, sim. A mulher precisa possuir uma beleza mais profunda e especial do que aquilo que está sob a sua pele, ou a sua própria pele. O apóstolo orienta as mulheres cristãs a vestir algo não corruptível, que o tempo não traz desgaste, ou plena destruição, mas algo que fica e permanece para sempre e que embeleza a alma. Pedro encoraja as mulheres cristãs a serem doces, amáveis, que tragam paz ao coração de seus maridos, e não um temperamento perverso, briguento, iracundo, que traz alvoroço e perturbação. Com esse tipo de postura, as mulheres agradarão primeiramente a Deus, mas também plantarão boas sementes no coração de seus maridos. É o que está escrito aí no texto que nós lemos. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, as esposas, as mulheres de hoje, marcadas pela sociedade, que quer dizer para a gente que ser bonita é apenas exterior. E aí nós vemos as mulheres correndo às cirurgias, né? Correndo a tantas coisas para ficar cada vez mais bonita. E é interessante, e é bom que elas continuem sendo cada vez mais lindas, mas pelo descuidado. Vocês podem se descuidar daquela beleza maior que vai falar profundamente ao coração do homem, que é a beleza interior, coração manso, tranquilo, uma mulher piedosa, uma mulher que serve ao Senhor. Busque desenvolver essa beleza interior, porque isso agrada ao homem e vai ser algo de muito valor diante de Deus. Não se esqueçam de serem mulheres lindas por dentro também. As esposas devem estar sujeitas a seus maridos, não por medo de espanto, mas pelo desejo de fazer o bem e agradar a Deus. A esposa não precisa temer nenhum homem ou fazer o que é certo diante de Deus. Ao fazer o que é certo diante de Deus. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação nenhuma. Então, se a mulher se submete, se a mulher busca essa beleza interior, não tenha medo da relação com o seu marido, você não ficará perturbada. Deus irá certamente honrar esta postura. Passamos a considerar que tipo de amor os noivos devem perseguir. Então, falamos do papel do noivo, aqui a perseguir essas qualidades, do papel da noiva também. E agora, no texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, de 4 a 7, ele vai falar do amor, do que nós vamos ser aqui bastante pragmáticos, rápidos na nossa leitura, que o tempo está se extinguindo. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Os noivos
precisam desenvolver o tipo de amor onde eles estejam dispostos a serem pacientes com todas as pequenas falhas e peculiaridades um do outro. Você precisa continuar ouvindo quando ele e ela contar a mesma história novamente. Você precisa dar o benefício da dúvida quando ele ou ela não puder fazer algo que prometeu fazer. Ser paciente significa que você não irá pressioná-lo a tomar uma decisão ou fazer algo que ele não sinta desconfortável em fazer. Então, seja paciente. Isso é demonstração de amor. O amor é benigno e bondoso. É o tipo de amor que considera como sua decisão afetará ele antes de tomar essa decisão. Ele considera ser um comentário que está prestes a fazer, vai ferir o sentimento do outro. O amor benigno considera o comentário que será feito antes de fazer. O amor benigno considera se você se sentiria confortável ou não com o que eles pediram que você fizesse. O amor benigno considera como você se sente sobre as escolhas que está fazendo por si próprio. Ele também considera como suas ações podem destruir o seu futuro. Isso é um amor benigno que você deve ter para com o outro. O amor não se irrita facilmente, não se mantém registros de erros. Você não pode ser uma pessoa ciumenta que fique com raiva, mesmo quando não há motivo para isso. Você não pode ser uma pessoa que acha que cada erro que o outro comete é, de alguma forma, um ataque secreto a você mesmo. Você precisa ser uma pessoa que discute um problema, mas perdoa e esquece. Irmãos, isso aqui é muito sério. Às vezes nós vamos ter uma dificuldade, um conflito no relacionamento, e a gente não consegue focar aquela situação, o problema. E nós atacamos a pessoa, e nós não perdoamos. Não é? O casal teve uma desavença. Ao invés de eu falar, puxa vida, eu queria que você fizesse a comida desse jeito, mas você fez do outro, eu gosto desse jeito. Uma desavençazinha pequena, vocês poderiam conversar, mas não. O homem diz assim, mas você é burra mesmo, né? Você não sabe cozinhar, olha o que você fez. Você não falou do que aconteceu, você atacou a pessoa. E isso fere a relação, e isso destrói a relação, porque a pessoa não consegue nem perdoar e nem falar sobre o fato, mas ela ataca a pessoa ao invés do acontecimento. Descubra que se o seu foco é agradar a Jesus em seus relacionamentos, você será um marido, uma esposa muito melhor do que quando você procurava agradar a si mesmo. E por isso que a Bíblia nos diz para morrermos diariamente para os desejos da nossa natureza pecaminosa e colocarmos nossa confiança em Cristo. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, a Bíblia diz, logo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A submissão é o que nos ajuda a ser a pessoa certa para as pessoas ao nosso redor, incluindo aquela com quem um dia podemos nos casar. Protegemos nossos corações de maneira mais eficaz quando permitimos que Jesus Cristo seja a influência mais importante nas decisões que nós tomamos. Então aqui está orientação para o período de noivado. Durante o noivado, um acompanhamento mais próximo com um casal líder espiritual ou um curso para noivos e até a conversa com um casal com mais experiência é sempre recomendado. Então, irmãos, graças a Deus, a nossa igreja tem se preocupado muito nessa área da família. E nós já acordamos, o conselho já acordou, que os jovens da igreja que pretendem casar-se, pretendem casar-se aqui na igreja e com a anuência e a celebração de um dos pastores, eles devem fazer o curso de noivos, ok? O que já aconteceu com alguns noivos aqui. Então, o casamento de jovens da igreja acontece aqui na igreja, se assim eles quiserem, com acompanhamento do curso de noivos. E por que é importante o curso de noivos? Nós temos ali 7 pontos a serem trabalhados. A vida particular de cada um dos cônjuges com Deus, a vida do casal com Deus, primeiro ponto a ser trabalhado, o casal e suas famílias, porque agora você vai se relacionar com a família dele e ele com a família dela, é um ponto a ser trabalhado. Eu e meu cônjuge,
qual é o meu papel com o meu marido, qual é o meu papel com a minha esposa, é trabalhado nesse curso. Eu e os filhos, ou seja, o casal e os filhos, qual é a hora da chegada dos filhos, como isso deve ser planejado, como é que eu vou trabalhar, lidar com a chegada dos filhos, as mudanças que acontecem, o casal e a sexualidade, o casal e as finanças, o casal e a comunicação. São 7 pontos a serem trabalhados no curso de noivo e que irão em muito ajudar os casais nessa nova empreitada que é o casamento. A nossa igreja tem também o Ministério da Família, onde eu e minha esposa, o Miranda e a Tânia, estamos totalmente à disposição dos namorados, dos noivos, dos casais, das famílias, para qualquer situação que vocês queiram um acompanhamento, que vocês queiram um aconselhamento. Então, aconselhamento na área de casamento não é chegar para a liderança da igreja e dizer, olha, eu queria um aconselhamento. E você senta com um casal ou com a pessoa para conversar. Ela diz para você, olha, meu casamento acabou, eu não quero mais saber de casamento, não dá mais, eu estou indo embora e nós estamos divorciando e acabou. Isso não é aconselhamento. Isso é você informar alguém de uma decisão que você tomou. Aconselhamento é quando você percebe situações, questões em que vocês não estão conseguindo resolver, precisam de ajuda, e você convida a liderança da igreja para caminhar com você. Aí você está buscando aconselhamento para dar continuidade ao seu relacionamento conjugal e familiar, ok? E por que nós estamos convidando vocês a participar disso? Porque a convivência diária a dois pode causar medo e apreensão nos noivos, seja por não terem tido um bom exemplo familiar, ou por temer perder a sua individualidade, a sua liberdade, ou futuramente fazer parte de uma triste estatística dos divorciados. Sanar dúvidas, ouvir conselhos e aprender boas práticas para o casamento é valioso. Por isso existe o ministério, os pastores estão aqui para te ajudar. Com a preparação e instrução, os casais têm mais chance de serem felizes em seus relacionamentos, já que no dia a dia enfrentarão situações que não estão acostumados a enfrentar. Casamento é algo novo para os dois que estão se unindo. Os casais, sabendo antecipadamente o que vão enfrentar, conseguem lidar com mais segurança e destreza nesta nova fase da sua vida. Então, estamos aqui para caminhar com vocês, e esse é o ponto que queremos passar para os irmãos hoje, quando falamos sobre o noivado. É claro que não vamos entrar aqui naquelas partes técnicas, né? Como preparar a cerimônia de casamento, tudo isso fica por conta do casal, que vai então buscar essa orientação, e nós também podemos ajudar nisso, mas não faz parte do nosso estudo. Preferimos aqui buscar uma abordagem bíblica somente para a questão do noivado. E domingo que vem falaremos sobre a família no Éden e a família depois do Éden, para a gente entender quando a família perfeita foi criada e as mudanças que ali surgiram após o pecado. Vamos orar? Gostaria muito hoje de orar pelos moços, pelos homens que estão pleiteando glorificar a Deus, entenderam como rabino que o casamento é uma ideia divina, a família de Deus, e que desejam se casar, estão buscando em Deus em oração, orientação, sabendo que Deus tem realmente alguém especial para se unir a você. Quero orar pelas moças, pelas mulheres, que da mesma forma estão aguardando esse momento, estão orando, confiando em Deus, que o Senhor preparou, está preparando alguém para a sua caminhada, no seu casamento. Quero orar por você, que talvez na sua família, seus progenitores não conseguiram ir à frente, e isso marcou a sua vida, e você talvez esteja com medo de entrar num relacionamento sério para casar. Quero orar por você, que já namorou, quem sabe noivou, e não deu certo, e ficaram cicatrizes aí, ficaram marcas, e que você está com medo de tentar novamente. Quero orar por você, que está casado, que tem a sua família, que está passando por situações difíceis, conflitantes, desafiadoras, mas nós confiamos que família é uma ideia maravilhosa de Deus,
que família é coisa de Deus, família é algo maravilhoso, onde podemos realmente ali encontrar a bênção de Deus na vida conjugal e familiar. Queremos orar por vocês. Vamos curvar as frontes. Vamos fechar os nossos olhos. Eu vejo na igreja jovens tão maravilhosos, moços com um coração tão de Deus, esperando em Deus, moças tão lindas, filhas do Senhor, mulheres ao qual Deus separou para abençoar. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos agora entrar na Tua presença, agradecidos pela Tua palavra. Ela é a verdade, a palavra do Senhor nos liberta. Apesar de vermos um mundo caótico, onde há uma tentativa, uma voz que tenta destruir a família, que tenta destruir a união conjugal, que tenta destruir da vida dos jovens um caminhar na dependência de Deus, um caminhar em santidade, em alegria, em esperança, um caminhar onde podemos olhar para o futuro e saber que o Senhor tem o melhor para nós. Nós queremos, ó Pai, nesta hora, rogar ao Senhor que possa livrar os nossos jovens, os moços, as moças, os homens e mulheres que pleiteiam, ó Deus, glorificar o Senhor no casamento, que o Senhor possa livrá-los de todo e qualquer laço do passarinheiro, de toda e qualquer intenção do mal, de toda e qualquer ação do inferno sobre a vida deles, de todo e qualquer homem de Belial que queira se aproximar das tuas filhas com intenções espúrias, com falsidade no coração, com o desejo de fazer o mal. Queremos orar, ó Pai, para que o Senhor possa livrar os jovens, os homens, os moços da igreja, que pleiteiam, ó Deus, que desejam se unir nos laços do matrimônio, para que sejam conduzidos pelo Senhor, orientados pelo Senhor, e que tenham toda a condução do Teu Espírito para tomar uma decisão ao lado de uma mulher de Deus, de uma moça de Deus. Oramos, ó Deus, se nesta manhã, aqui neste lugar, ou aqueles que nos acompanham através dessa transmissão, há algum coração ferido, alguma alma marcada por algum relacionamento que foi tão danoso, tão sofrido, que esta manhã seja manhã onde o bálsamo de Gileade, onde a presença poderosa do Teu Espírito venha curar esses corações, venha libertar esses corações da dor, da lembrança, que dê a eles, ó Deus, a esperança e a certeza de que o Senhor tem algo melhor à frente, de que o Senhor não esqueceu deles, mas que o Senhor está preparando algo muito melhor, e que eles irão sim encontrar alguém que o Senhor está conduzindo e orientando para formar uma família que glorifique ao Senhor, que exalte ao nome do Senhor. Oramos pelas famílias da igreja, alguma dificuldade, algum conflito, alguma ausência, algo que possa estar trazendo um desconforto tão grande à família. Pedimos ao Senhor que entre nessa manhã com a sua providência, com a boa mão de Deus, para restaurar, para transformar, para curar, para abençoar, para trazer a vitória do Senhor sobre os lares da igreja. Que seja esta manhã uma manhã de milagres na família, que o Senhor venha abençoar os lares dos teus servos com toda a sorte de bênçãos e com cuidado especial da parte do Senhor, para a honra e glória exclusiva do Senhor. Ó Deus, prepara-nos nessa jornada maravilhosa. Ó Deus, quão maravilhoso é poder namorar, é poder noivar, é poder constituir família na Tua presença, debaixo da boa mão do Senhor. Que seja assim, ó Deus, com o Teu povo espalhado sobre os 4 cantos da terra e com os membros dessa igreja e aqueles que nos acompanham. Ó Deus, que no próximo domingo pela manhã possamos estar novamente aqui para ouvir, aprender na Tua palavra,
acerca da primeira família, a família ideal, a família perfeita que o Senhor criou, e ali tirarmos muito proveito, muitos ensinamentos, porque hoje a família constituída é a família tocada pelo pecado, que foi assim afetada pelo mal. Podemos comparar essas duas famílias e ali buscar entendimento de que o Senhor realmente preparou e prepara uma família ideal, uma família segundo o coração de Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado por essa manhã especial. Continue a abençoar o teu povo durante todo esse dia, e que à noite possamos retornar à sua casa para prestar um culto agradável a Ti. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos passar a palavra ao Abraão. Abraão já fez o sinal para a gente encerrar. Ok? Então vamos ficar de pé, irmãos. Receber a bênção do Senhor. Quero agradecer a todos pela presença, pelo interesse por esse tema que é tão importante para a nossa vida. Vamos então aqui receber a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno, imensurável amor de Deus, que é o nosso Pai, que a presença confortadora, consoladora, que a presença que nos convence, que nos transforma e que nos dá esperança, a presença do Espírito Santo, estejam sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus, sobre os quatro cantos da terra. Que assim seja hoje e para todo sempre, e que toda a igreja diga amém, amém, amém. Sigamos em paz. O Senhor vos abençoe. Peço aos irmãos que se assentem por um minutinho.